Buenas, galera, voltamos com o restante dos biomas, né? A gente teve uma pequena introdução, falamos de 3 ou 4 biomas, se eu não me engano. Agora vamos falar dos outros 4, né, que faltam aí para a gente encerrar essa parte de biomas e depois começar a ver os domínios morfoclimáticos brasileiros, ou também entendido como os biomas brasileiros, ok, gente? Bom, a gente começa falando de floresta temperada, né? A gente tem uma figura representando aqui o mapa mundi, né? Sempre falo para vocês, por que você não fala diretamente que é um mapa? Porque na geografia, para ser um mapa, tem que conter escala, tem que conter as linhas principais. Aqui aparece só o Equador, mas pelo menos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Tem que aparecer o título, né? Tem que aparecer uma legenda, ou seja, então como ela é bem simplificada, ela é uma figura representando não perfeitamente um mapa, né? Mas já passa para nós uma noção de localização de onde a gente encontra a floresta temperada, né? Até mesmo quando a gente fala floresta temperada, a gente está se referindo a um clima temperado, com 4 estações bem definidas. Lembrando que aqui em Santa Catarina, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Brasil, pertencem a um clima temperado também, ok? Só que o nosso clima, a gente não tem o costume de chamar temperado, a gente tem o costume de chamar subtropical, né, que é inversamente proporcional ao que acontece no clima temperado do hemisfério norte. Sempre a gente repete isso, né? Tudo que acontece aqui acontece inversamente proporcional na porção norte, onde esteja mais ou menos a mesma latitude que a gente. Então, por exemplo, se a gente está aqui em torno de uns 5 graus abaixo do Trópico de Capricórnio, quem está a 5 graus acima do Trópico de Câncer, acima no hemisfério norte, tem uma relação inversamente proporcional. Ou seja, quando a gente aqui está no verão, lá está no inverno. Quando aqui está outono, lá está primavera. Então, basicamente isso. Certo, gente? Então, a gente pode observar aqui na floresta temperada que ela se encontra nessa porção aqui, leste dos Estados Unidos, né, acompanhando sempre o mouse lá, ó, na porção leste dos Estados Unidos, né, floresta temperada. Grande parte da Europa e chega até um pedacinho da Ásia aqui. Depois continua aqui na Ásia, né? Aqui no extremo oeste, no extremo oriente, pega Japão, pega as Coreias, pega grande parte da China aqui e tal, pega um pedacinho aqui da Austrália, né? E pelo mapa aqui também representando, não sei se é um problema de configuração aqui, mas a Nova Zelândia também deve ter um pouco aí de floresta temperada. Então olha ali, ó. As florestas temperadas ficam localizadas na região de clima temperado, né? Ou seja, em grande parte do oeste da América do Norte, por quase toda a Europa, no oeste da Ásia, leste da Ásia, na Austrália, na Nova Zelândia e ao sul do Chile, olha lá, ó. Ao sul do Chile, no hemisfério sul. Ficam entre os círculos polares e as zonas tropicais, né? Então elas ficam aí entre os trópicos de Câncer e o círculo polar ártico e o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Como falei para vocês, 4 estações bem definidas, né? Apareceu um climograma de novo aqui para vocês, né? Onde a gente consegue ver aqui, ó, uma elevação. Lembra que a linha vermelha representa a temperatura, certo? Aqui em vermelho está a temperatura, em azul a quantidade de chuva, certo? As barras azuis, a quantidade de chuva de cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, assim por diante, né? E a linha vermelha é a temperatura. Então, por exemplo, por que aqui nos meses de junho, julho e agosto a temperatura está mais alta, né? Porque isso aqui é no hemisfério norte, né? É muito mais comum encontrar floresta temperada no hemisfério norte. No hemisfério sul tem pouquíssimo, como a gente já viu, né? Um pouquinho na Austrália, um pouquinho na Nova Zelândia e um pouquinho no sul do Chile, né? E as temperaturas, elas são parecidas com o que a gente tem por aqui, ó. O verão deles, a média de temperatura é em torno de 25 graus Celsius. Claro que o inverno, daí no caso aqui, é um pouco mais rigoroso, chega a ter temperaturas negativas. Assim como aqui na nossa região, né, a cada 2, 3 invernos a gente chega até mesmo a registrar temperaturas negativas, né? Claro que na serra é mais comum, certo, gente? Bom, então olha só, uma característica muito importante, sempre que fala em floresta temperada tem que lembrar isso aqui, ó, vegetação caduca. Professor, vegetação caduca significa uma vegetação envelhecida? Ela tem aparência de envelhecida. Aí é que vem o nome, né? Ela tem uma aparência de envelhecida, principalmente quando chega o outono, que ela tem essa aparência aqui, ó, né? E no inverno ela perde as folhas, né? Então aqui, ó, caducifólia ou vegetação caduca, a gente apelida de caduca, né? Mas vem de caducifólia, né? Sempre fala a palavra folha no final aqui, se refere às folhas. Significa que as folhas que caducam, ou seja, folhas que caem. Esse processo ocorre na estação do inverno e volta a brotar somente na primavera, né? Então, basicamente, a planta faz um ciclo ao longo do ano, respeitando as 4 estações, certo? Na primavera,
Desculpa, no outono ela começa a ficar mais avermelhada, né? Ela começa a ter aquela coloração mais enferrujada, assim parece, como apareceu nessa imagem aqui anterior, né? Aí ela perde as folhas, né? E aí fica no inverno num estágio de dormência, pode ser assim dizer. Então ela armazena energia para não gastar tendo que resistir ao frio, porque também não tem como fazer a fotossíntese, porque a neve iria cair sobre as folhas. Então ela não tem a mesma adaptação que os pinheiros, né? Que a folha é fininha, daí não acumula neve, mas no caso aqui a folha não suporta. Então a folha, para resistir ao inverno, ela entra em estágio de dormência, depois ela floresce e faz todo o ciclo. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de uma planta que a gente tem por aqui também, que faz a mesma coisa. Tem muitas plantas aqui nossas, principalmente frutíferas, que fazem esse tipo de ciclo, né? Eu trago aqui para vocês a videira, né? Aqui, ó, plantação de uva, né? Claro que quando ela está florescendo e o auge dos frutos e tal, ela está bem verdinha, mas quando chega o outono e o inverno, parece que a planta até mesmo morreu, né? O ipê também faz isso, o pessegueiro faz isso, a macieira faz isso, né? Então, isso é o que uma planta caducifólia faz. Se existe a planta caducifólia, o que é a planta que tem a folha o ano todo? É a perennifólia. Ó. Então é uma folha perene, certo? A caduca perde as folhas e a perene tem folha o ano todo. Então eu até trouxe o exemplo para vocês aqui, ó, de uma planta que, por estar num lugar mais frio, até poderia ser uma caduca, mas não, como ela conseguiu ter uma adaptação das folhas finas para resistir ao inverno, as folhas não caem, as folhas permanecem o ano todo. Claro que as folhas vão caindo conforme o tempo, mas já vão surgindo novas ao mesmo tempo que aquelas vão caindo. Não existe um tempo em que essas plantas ficam sem folhas, no caso das plantas perennifólias, né? Então perene, as folhas estão sempre ali, certo, gente? Bom, a parte mais bonitinha, né, é aquela parte que a gente fala da fauna, né, presente aqui. Claro que a gente não vai se aprofundar muito, que isso fica muito mais com a parte de biologia, com a disciplina de biologia, né? Então a gente tem um bonitinho esquilo, né? O panda, muito encontrado, né? Lembrando que aqui a gente tem uma questão muito de espécie endêmica, espécie nativa, né? Então o panda muito nativo lá da região da Coreia, no Japão, extremo leste da China, a raposa, né? E também o urso pardo. Lembrando que na floresta temperada também não está escape de haver a ocorrência de neve, né? Não é tão incomum assim, até meio que comum ter ocorrência de neve em lugares onde tem a floresta temperada, certo, gente? Passamos agora para a floresta tropical. A gente estava num clima temperado e agora vai para um clima tropical. Olha só aqui, ó, mais ou menos nessa região, nessa figura onde passa a linha do Equador. Ou seja, está entre os trópicos. É uma região que está entre o trópico de Câncer, que passa mais ou menos aqui onde está passando o mouse, e o trópico de Capricórnio, que está passando mais ou menos aqui onde passa o mouse. Então coincidiu. Então por que não é tudo verde? Porque tem alguns lugares que não entra umidade, forma deserto. Tem alguns lugares que, dependendo da época do ano, não consegue chover, aí forma savana. Então tem outros biomas ainda aí para a gente ver, certo, gente? Então a gente está falando agora das florestas tropicais, que pelo próprio nome já lembra nós uma situação de uma vegetação muito exuberante, né, uma vegetação muito diversificada e tal, com temperatura contínua. Olha aqui a linha vermelha, ó, né, basicamente a mesma temperatura ao longo do ano. Ali, ó, aqui até mesmo aparece a temperatura mais baixa um pouco, né, mas deveria estar aqui essa linha vermelha, na verdade, né, esse gráfico aqui provavelmente deve estar errado, mas são chuvas bem distribuídas também ao longo do ano, não existe um período de seca. As temperaturas médias ao longo do ano, vou aqui dizer para vocês que fica na casa dos 26, 27, 28 graus Celsius, dependendo da região que a gente está trabalhando, mas a vegetação tropical, né, ela é acostumada ao calor e umidade ao ano todo. E aí eu trago essa lembrança aqui para vocês, né? A sensação térmica para nós, seres humanos, e para os animais também, ela é muito alta nesses ambientes. Porque se tem uma coisa que ajuda ainda mais a gente ter aquela sensação de calor, de suar o corpo e tal, né, de sentir o corpo suado, é justamente a umidade alta. Pode ver que no inverno, uma coisa que deixa mais frio ainda é a ausência de umidade no ar, o ar mais seco, quando os lábios racham e tal, a gente sente a pele mais ressecada, a intensidade do frio ela fica mais alta, além de também ter um vento, que é mais uma coisa que intensifica a sensação baixa, né? Pode ver que quando a gente liga o ar-condicionado ele retira a umidade do ambiente, né? Eu tenho aqui em casa um
uma estação meteorológica simplesinha e que mede a umidade relativa do ar. Essa semana aí, eu estou falando agora da última semana de janeiro, previsão de chuva, ele está sempre marcando entre 80% e 100% de umidade relativa do ar. Quando eu ligo o ar-condicionado da casa, essa umidade relativa cai para 50%, 45%. Então ele retira a umidade, então retira aquela sensação de calor, né? Então, ou seja, um dia com 25 graus Celsius, com muita umidade, tu tem uma sensação de calor muito intensa. Um dia que está 25 graus Celsius, mas que a umidade está baixa, tu já tem uma sensação de temperatura bem menor. Ou seja, não é só tu olhar a temperatura que vai te dar uma sensação, hoje vai dar só 24 graus e vai estar bom. Se a umidade estiver alta, provavelmente vai incomodar um pouco por causa disso. Certo, gente? Pode ver que quando a gente está num ônibus, em algum ambiente que o ar-condicionado está em 24 graus, ele está retirando a umidade, a sensação térmica não é tão alta assim, né? Aproveitando para explicar um pouco mais sobre diversas situações. Beleza, gente? Bom, então, como a gente está falando de floresta tropical, muito comum a presença de vários rios, né, a água muito abundante nessa região por causa da forte ocorrência de chuvas, né, são chuvas perenes, digamos assim, uma vegetação muito exuberante. E aí eu trouxe para vocês aqui embaixo algumas palavrinhas, a gente já viu, né? Perennifólia, o que é uma planta perennifólia? Basicamente a floresta tropical, ela tem folhas o ano todo, né? Praticamente não há espécies aqui caducas, digamos assim. Latifoliada, a gente já viu em um slide o que é latifoliada. São folhas grandes e largas, ao contrário de acicofoliada, por exemplo, né, que são folhas finas. Ok? Vegetação ombrófila, né? O que é uma vegetação ombrófila? Que ela é acostumada a ambientes muito úmidos. E também tem as hidrófitas, que são aquelas que vivem dentro da água, né? Como a Vitória régia, digamos assim, muito comum na região amazônica. Ok? E também a palavra heterogênea. O que quer dizer heterogênea? Que é uma vegetação heterogênea com diversas espécies, né? Com uma gama de espécies muito grande. A gente não consegue ver uma espécie dominante, como é o caso, por exemplo, da vegetação de coníferas da taiga lá, né? Que a gente viu a floresta da taiga, onde os pinheiros dominam. Então tem uma espécie dominante, então a gente chama de vegetação homogênea. No caso da floresta tropical, ela é uma floresta heterogênea. Certo, gente? Fauna da floresta tropical, né, a gente conhece bastante, tem muito aqui no Brasil. A gente tem aqui então o tucano, pantera negra, né, que não deixa de ser basicamente uma onça, né, com excesso de melanina, certo? Basicamente é isso, né? Os professores de biologia aí também podem ajudar, você pode pesquisar mais sobre ela, né? Não vou entrar no mérito da questão porque aqui é geografia, né? Um mico-leão dourado, né? O exemplo, um símbolo aqui que até o governo brasileiro usou erroneamente ele como símbolo da Amazônia, só que ele é nativo não da região amazônica, ele é nativo da Mata Atlântica, que também é uma floresta tropical, ok? E o bicho preguiça. Até esqueci de falar aqui para vocês no começo, né? Nessa parte aqui desse slide aqui, ó, aqui a gente está falando da floresta amazônica, né? Aí a gente tem a floresta da América Central, que basicamente é uma extensão da floresta amazônica. A Mata Atlântica aqui, ó, pelo menos isso era para ser a cobertura original dela, né? Ela foi 97% desmatada. A gente tem aqui a floresta do Congo, né, que também é uma floresta tropical, e a floresta Indomalaia, certo? Que fica aqui entre a Indonésia, a Himalaia, a Península da Indochina, toda essa região aqui. E aqui aparece bastante também na floresta de Madagascar, né, na ilha de Madagascar, certo, gente? Bom, terminado floresta tropical, a gente vai então para desertos. E os desertos, eles estão distribuídos em vários lugares, eles não respeitam muito uma questão de localização de acordo com a latitude. Estão muito mais ligados à questão da falta de umidade, a falta de chuvas. E essa falta de chuvas pode ocorrer por diversas formas, né? A gente está vendo aqui a distribuição dos desertos, mas eu trago aqui para vocês uma outra imagem que traz alguns nomes, né, de alguns desertos bem famosos, né? Por exemplo, o número 4 aqui é o mais famoso de todos, que é o deserto do Saara, né? Tem gente que diz que é pleonasmo dizer deserto do Saara, já que Saara, na língua árabe, quer dizer deserto, ou seja, a gente está falando deserto duas vezes. Só que para o mundo inteiro, né, para a gente identificar, ficou conhecido como Saara, né? Então é o deserto, para nós aqui, o deserto do Saara, beleza? Aqui a gente tem outro famoso aqui, o número 2 lá, ó. Por que esse deserto é tão famoso? Ele é pequenininho, mas ele é muito famoso. É o Atacama. Ele é muito famoso porque ele é o deserto mais seco de todos. É um que já registrou 400 anos sem chuva, né? É um lugar ali que já chegou a registrar 400. Agora, ultimamente, tem chovido. Não, claro que constantemente, mas tem dado uma, duas, três, 4 chuvas por ano nessa região. Número 1, deserto do Colorado, né, que a gente vê muito aqueles filmes americanos aqui próximo à região do Grand Canyon, tal, onde tem aqueles arbustinhos, depois a gente vai ter uma imagem ali que vai demonstrar, né? Deserto do Saara, deserto da Líbia,
aqui no 5, que é quase uma extensão do deserto do Saara. O número 3 aqui é o deserto do Kalahari, muito famoso aqui no sul também. Síria, tal, deserto de Gobi, número 10, que pega aqui grande parte da extensão do país chamado Mongólia, né? Grande deserto australiano e assim por diante. Então a gente tem a distribuição aí dos desertos mais famosos do mundo. Olha só o que mudou aqui, ó. A gente tem uma linha aqui, basicamente, dependendo do deserto que a gente está trabalhando, 4 estações bem definidas, ó, a gente tem 4 estações ao longo do ano, mas basicamente não há ocorrência de chuvas aqui, ó, nem chega a 5 milímetros de chuva. Só para lembrar que na nossa região Santa Catarina, a gente aqui no sul tem uma média de 100 a 130 milímetros por mês, um mês que chove regularmente, um mês que chove mais, até 200 milímetros, ou tem meses que chove 60, 60 milímetros, mas a média é entre 100 e 130 milímetros. Aqui a gente está falando de chuvas de 5 milímetros, né? Então é um ambiente extremamente seco, né? A falta de chuvas pode ser provocadas por a presença de um relevo, correntes de vento e ou correntes marítimas contraditórias, ou seja, elas não estão levando a umidade para dentro do continente. Alguma corrente atrapalha e não deixa passar a umidade do mar para dentro do continente. Aqui, por exemplo, nessa imagem anterior, vocês podem ver aqui o deserto do Saara, né? Vou dar só um exemplo aqui, o deserto do Saara. Bem aqui onde está passando o mouse, existe uma cordilheira chamada Cordilheira do Atlas, é uma cordilheira de montanhas. Ela não deixa passar a umidade do Oceano Atlântico para dentro do continente, ou seja, não deixa provocar chuvas, justamente o que faz aquilo ser um deserto, né? Então a gente pode ter desertos, dependendo das características geológicas do relevo, né? Se ele é mais arenoso, um deserto mais arenoso, como o deserto de Gobi, que pega a Mongólia e a China, como o deserto do Saara, que aparece aqui no sul da África, né? Mas na região subsaariana também tem uma extensão do deserto do Saara. O Atacama, no Chile aqui, ó, nem parece deserto, mas é seco pra caramba, né? Mojave, no sul da Califórnia, deserto famoso, essa aqui é a aparência do deserto norte-americano. Ou seja, dependendo das características geológicas e tal, a gente tem situações bem diferentes uma da outra em relação à forma como está o deserto, mas basicamente todos eles regem a mesma regra, basicamente falta de chuva, né? E aí a gente tem, né, uns animais bem diferentes daqueles que a gente está acostumado em regiões desérticas, porque eles têm que ter adaptações a esses ambientes, né? A gente tem aqui a naja, o dromedário, né? Se fosse um camelo teria que ter 2 corcovas, se tem uma corcova só é um dromedário, né? Dependendo das espécies também, espécies de escorpiões exclusivas das regiões desérticas e iguana, né? Uma curiosidade sobre as regiões desérticas é a grande variação da temperatura ao longo do dia. Tá? E aí tem a ver com aquilo que eu acabei de explicar para vocês. A ausência de umidade faz com que a temperatura à noite despenque em relação à temperatura do dia. Porque durante o dia o sol está batendo diretamente na areia, está aquecendo a areia, então está aquecendo o ambiente. Né? Não tem umidade para ser aquecida também. Basicamente não tem umidade relativa ali no ar, né? Gotículas de água no ar ali, junto ao oxigênio, que fazem a temperatura ser aquecida e ter aquela sensação térmica bem mais elevada, digamos assim. Essa umidade relativa é que faz com que a temperatura da noite seja muito parecida com a temperatura do dia. Como lá não tem a umidade, durante a noite a temperatura despenca. Então sai lá de 30, 35 graus Celsius para até mesmo 0 graus Celsius durante a noite, né? Na região amazônica, por exemplo, a umidade do ar é muito alta. Então a temperatura do dia é muito parecida, né, com a temperatura da noite. Claro que cai um pouco a temperatura pela ausência do sol, mas o vapor de água que foi aquecido durante o dia faz com que a temperatura... Caiu um negócio aqui no estúdio, mas tá tudo certo, tá? Sobreviveu? Tá tudo certo. Então assim, ó, a temperatura do dia, né, vai aquecendo muito o vapor de água, a umidade do ar fica aquecida, e durante a noite faz com que essa umidade continue fazendo a noite ficar aquecida também. Só que não tanto quanto o dia, mas também fica, né? Então uma coisa importante aí sobre a umidade relativa do ar, né? A gente já viu aqui sobre a fauna. E aí vamos para o último bioma, né, que a gente tem aí dos grandes biomas mundiais, o último bioma, que é a savana, né, distribuição geográfica da savana. Então pode ver que ela se encontra principalmente em regiões tropicais. Ah, professor, mas está lá embaixo. Não, é porque o mapa aqui está meio deslocado, não aparece a Antártida, a linha do Equador parece que está mais para baixo do que comum, mas é realmente onde passa a linha do Equador é aqui, ó. Ela chega a cortar aqui os estados do Amapá, né, um pouquinho um pouquinho aqui de Roraima também aqui e tal, mas ela está aqui, está bem certinho, certo? E aqui ela está distribuída. E aqui é a situação, é calor o ano todo também, só que tem um regime um pouco diferente. Existe uma estação seca, né? Quem já bateu o olho e já entendeu como estudar esses gráficos, viu que aqui as barrinhas azuis quase inexistem, ó, elas
saem daqui. Ou seja, existe um período de seca. Basicamente, a gente está falando de 2 estações. Quando se viaja para o Nordeste, dependendo da região que vai, dependendo da região do Brasil, que é calor o ano inteiro, o cara pergunta, como é que é as estações do ano aqui? As estações do ano aqui só tem 2. É inverno e verão? Não. Ou é uma estação que chove, ou é uma estação que não chove. Né? Então tem um período do ano que não chove, né? E tem outro período do ano que chove. Então basicamente a savana está condicionada a esse tipo de clima, né? Com calor o ano inteiro. Então ó, savana é o nome dado a um tipo de cobertura vegetal constituída em geral por gramíneas e árvores esparsas, chamadas de campos sujos. Como assim campos sujos? Né? A topografia geralmente é plana com clima tropical, apresentando 2 estações bem definidas, sendo uma chuvosa e outra seca. O que é campos sujos? A sujeira que a gente está falando aqui é uma sujeira somente visual, não é uma sujeira de lixo, não é uma questão antrópica, não é o ser humano que está ali jogando lixo ali. Campo sujo é que a gente tem uma visão de campo, né? Ou seja, né, um campo aberto aqui, mas tem uma árvore aqui, tem uma árvore lá, tem uma árvore mais afastada lá. Então isso é a sujeira do campo, é o visual, é uma árvore aqui, uma árvore lá, uma árvore mais longe. Essas árvores, elas não se juntam e fazem uma floresta muito fechada, né? Lembrando que quando tem a época das chuvas, as savanas elas ficam verdinhas, elas ficam bem bonitas, uma característica mais exuberante do que na estação seca. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo aqui é no Brasil, né? Não sei se vocês perceberam no mapa aqui, tem savana no Brasil. Só que no Brasil a gente não chama de savana, a gente chama de cerrado, né? É uma savana, mas aqui para nós, ele tem o nome do nosso domínio morfoclimático, é o cerrado. Tem um pouquinho aqui na Venezuela, claro, bem famosa na África, que inclusive é onde vivem os grandes animais africanos, né, no sul da Índia, né, e aqui é o norte da Austrália, certo, gente? Então, basicamente, isso que a gente viu até agora, né? E a fauna da savana, né? Basicamente, se vocês já viram o Rei Leão, né, vocês conhecem toda a fauna da savana, os grandes animais, os grandes mamíferos vivem, né, neste ambiente, até porque, por serem campos sujos, tem espaço para eles sobreviverem. Se a floresta fosse muito fechada, não teria como hipopótamo, não teria como elefante, todos andarem nesses ambientes. Certo, gente? Bom, eu trago aqui para vocês curiosidades, algumas coisas que a gente falou muito de espécie endêmica, né, fez um misto aí de espécie nativa, mas enfim, eu trago aqui a evolução dos animais no que diz respeito a isolamento geográfico. O que é esse isolamento geográfico? Né? Que a gente já comentou em outra aula e eu trago aqui de novo para aquecer de novo esse assunto e vocês entenderem melhor. Bom, vocês sabem, né, que aproximadamente entre 250 e 300 milhões de anos atrás, todos os continentes eram uma massa continental única, como está aparecendo o nome lá, né? Que é o Pangeia, certo? Então tudo tinha uma conexão geográfica, né? Podia tudo ir de um lugar para o outro, né? Os animais, seres vivos que existiam naquela época. Depois começou a separar, e aí separou primeiro em 2 massas continentais, a Laurásia e a Gondwana. E aí já houve um isolamento geográfico. Os animais que ficaram aqui em cima evoluíram separadamente dos animais que tinham aqui embaixo. E aí vocês estão vendo que aqui tem a Austrália, né? Logo depois da separação da Laurásia e da Gondwana, a Austrália também já se separou da Gondwana. Então teve mais um isolamento geográfico. Certo? O que eu estou dizendo com isso? É que os animais, no que diz respeito à distribuição no globo, eles têm características às vezes semelhantes e às vezes únicas. Tudo isso porque eles evoluíram, né, ao mesmo tempo, porém separadamente geograficamente. Né? Existia uma barreira, geralmente uma montanha tal, ou até mesmo o próprio oceano, que é a maior barreira de todas, né, para um animal cruzar com outro animal e tem uma evolução da espécie, digamos assim, alguma coisa nesse sentido, sofrer uma mutação, sofreu mutação num continente, não passou por outro, por quê? Porque existia um isolamento geográfico. Por isso que eu trago um exemplo aqui para vocês, vamos ver aqui a história de alguns animais, né? O rinoceronte, ele só é encontrado na África, então ele teve uma evolução ali e não conseguiu avançar mais outros espaços e permaneceu ali, né? Uma espécie endêmica da savana africana. O caso do avestruz, o avestruz ele é encontrado, o endemismo dele vem da savana africana também, mas tem um bichinho lá embaixo lá que é a ema, que é encontrado no Cerrado brasileiro, e os dois eles não têm evolução conjunta, eles evoluíram cada um em um continente e deram animais muito semelhantes entre si, né? Só que são espécies diferentes, certo, gente? O caso do elefante, o elefante ele é endêmico da África, da savana africana, mas ele também é encontrado aonde? Na Índia. E lá na Índia ele foi levado pelo homem, né?
Então teve alguma situação ao longo da história aí que esses animais foram transportados, eles eram usados como força de trabalho também, e foram levados para a Índia. Como lá na Índia é savana também, eles se adaptaram bem, conseguiram se reproduzir, e hoje eles são encontrados também, né, na Índia. Mas alguém levou, em algum momento da história, esses elefantes foram levados para lá, né? O caso do hipopótamo. O hipopótamo é interessante, é uma curiosidade bem doida que eu vou trazer aqui para vocês. O hipopótamo ele é encontrado naturalmente na savana africana, né? Mas ele também é encontrado, e olha bem, é a Colômbia, aqui onde tem esse pedaço aqui é a Venezuela, não tem hipopótamo aqui nessa região, ele está aqui na Colômbia. Ué, como é que o hipopótamo foi parar na Colômbia? Olha a distância, porque o elefante dá para levar por terra até a Índia, né? Mas como que trouxeram essa história do hipopótamo aqui na Colômbia? Ela é bem recente. Foi trazido pelo Pablo Escobar. Ele queria montar uma espécie de um zoológico, ele tinha fascínio por animais grandes, e ele acabou trazendo hipopótamos, né, aí na década de 70, 80, quando teve o império aí do Pablo Escobar, né, como a gente vê nos seriados e tal, com o maior traficante de drogas do mundo, chegou a ser o homem mais rico do mundo, né, nem teve como calcular a fortuna, mas por baixo o cálculo que se deu é que ele era o homem mais rico do mundo na época e tal. E ele trouxe hipopótamos, e esses hipopótamos, como não tinha para transportar depois aconteceu sua prisão, né, da morte dele e tudo mais, ok? Esses hipopótamos não foram levados de volta, eles ficaram lá na fazenda que ele tinha comprado, e esses hipopótamos, que eram 3 ou 4, se eu não me engano, hoje já está na casa de 70, 80 hipopótamos que existem na região. Eles se adaptaram bem, né? Se adaptaram bem à região, porque a região tem um clima muito semelhante. Agora, o último animal que eu trago para vocês aqui é o demônio da Tasmânia, né? Apesar do tamanhozinho dele que aparece aqui embaixo do elefante, ele é menor do que a pata do elefante, na verdade. Ele é pequenininho, o tamanho de um ratão de banhado, como se alguém lembra o ratão do banhado como ele é mais ou menos desse tamanho, né? E ele até hoje ele só é encontrado na ilha da Tasmânia, né? Então aqui eu trago para vocês essa situação interessante sobre espécies, né? Às vezes há o transporte, às vezes há uma questão natural, às vezes há uma questão de interferência humana, como o caso do hipopótamo, mas são histórias bem bacanas, né? E por fim aqui, o que é o ambiente ecótico? A gente falou os biomas, mas não é, por exemplo, eu sair lá da tundra e eu boto o pé diretamente na taiga quando eu sair de um ambiente para outro, né? Existe uma área de transição entre os dois. Essa área de transição entre os biomas a gente chama de ambiente ecótono. É como aqui, ó, ecossistema 1, ecossistema 2. Não existe uma fronteira direta, assim, eu saio de um ambiente entre outro. Eu não saio, por exemplo, de uma savana e coloco o pé numa floresta tropical. Existe um ambiente de transição. É um pouco de cada ali misturado. Esse um pouco de cada a gente chama de ambiente ecótono, né? Mais uma palavra nova aí para vocês ficarem bem cientes. Então, ambiente ecótono. A gente tem aqui no Brasil a área de contato entre a floresta amazônica e a caatinga. Entre a floresta amazônica e a caatinga, não é tipo eu saio da floresta amazônica e eu estou na caatinga, né? Existe uma área de transição. Essa área de transição criou um ambiente com muitos coqueiros, que é chamada a Mata dos Cocais, né? Que a gente vai ver quando falar sobre os biomas brasileiros. Certo, gente? Então, lembrando, então, né, aquilo que a gente já viu lá no começo e agora viu todos os biomas aí mundiais, os principais, os mais famosos, né? A gente tem aqui de novo aquele quadrinho de uma maneira um pouco diferente, ó, aumento de umidade, quanto para cá mais úmido. Se aqui é mais úmido, aqui é mais quente, eu tenho as florestas tropicais, quente e úmida. O que seria quente e seco? Ó, quente, aqui é quente, mas é seco, deserto, né? Seco, deserto. Lá em cima tem um pouquinho de umidade, né? Tem um pouco de umidade, mas a temperatura é muito baixa, porque a temperatura vai aumentando para baixo aqui, ó, tundra. Então essa figura aqui é uma figura muito bacana. Tu pode parar e ficar observando ela, que vai bater tudo com aquilo que a gente explicou até agora. Pode dar um pause aí e observar, que é basicamente isso, né? A gente tem a tundra no frio, depois vai aumentando a temperatura floresta boreal, né, que são as coníferas, aumenta mais um pouco a temperatura onde tem floresta temperada, pode ter savana, pode ter deserto, né? E onde a temperatura é muito alta também, pode ter mais savana, pode ter mais deserto também, e aí quando tem umidade muito grande, a gente também tem as florestas tropicais. Certo, gente? É isso então. Um abraço. Valeu.